Bom dia, sou Kátia Okumura, superintendente de Comunicação e Sustentabilidade da Central Nacional Unimed. Estarei aqui com vocês para mediar um bate-papo sobre crianças e isolamento social. Agradeço muito a participação de todas e todos que se conectaram e que estão nos assistindo. Esse encontro faz parte de uma série de ações que a Central Nacional Unimed vem realizando para esclarecer dúvidas sobre sua saúde e da sua família durante a quarentena. O tema de hoje é o encontro do desafio que muitos pais estão tendo para conciliar a agenda do home office com a atenção que os filhos pedem e precisam. Sobretudo por estarem o tempo todo dentro de casa, longe dos amigos, dos primos, dos avós e da escola. E tudo isso tem deixado muitas pessoas de cabelo em pé, inclusive eu, que sou a mãe da Laurinha de 3 anos. E além da apreensão da pessoinha aparecer do nada no meio de uma reunião importante, como essa live, por exemplo, nós também lidamos com o medo dos nossos filhos adoecerem e de não estarmos sendo uma boa mãe, um bom pai e aproveitando de fato esse momento em que podemos estar mais próximos das crianças. Bom, para nos ajudar e aliviar um pouco das nossas angústias, nós vamos conversar com o pediatra Dr. Rafael Placeres Ferraz Viana e o médico de família Dr. Hélio Gonçalves Pereira. Ambos atuam na nossa clínica personal, um espaço de referência do modelo assistencial baseado na atenção primária à saúde, no qual o médico da família e uma equipe multidisciplinar são responsáveis pelo cuidado total do paciente, contribuindo de forma mais assertiva para o tratamento e a prevenção. É isso mesmo, doutor Hélio? Bom dia, seja bem-vindo. É isso mesmo, bom dia, obrigado. Estamos também com o Dr. Rafael. Bom dia, Dr. Rafael, tudo bem? Bom dia, Carla, bom dia a todos. Vamos lá tirar algumas dúvidas das famílias apreensivas. E antes da gente começar, doutor Hélio, por favor, fale um pouco para nós sobre a medicina da família. Olha, a medicina da família é um médico que é especializado, como o próprio nome diz, no atendimento geral da família. Os atendimentos normalmente vão além da consulta, aquele acompanhamento integral à saúde e que a gente faz de maneira longitudinal. Quer dizer que o médico da família acompanha uma pessoa, independente do sexo, da idade, da condição, ao longo de toda a vida. Bom, vamos começar o nosso bate-papo sobre crianças e isolamento e vou direcionar uma pergunta para o doutor Hélio. Doutor, as crianças fazem parte do grupo de risco da Covid-19 e qual a probabilidade de uma criança ser infectada? As crianças menores de 1 ano de idade fazem sim parte de um grupo de risco por apresentarem uma probabilidade maior em relação às outras. Se a gente compara estatisticamente, as crianças elas têm uma taxa de infecção menor que os adultos. Então, a ciência levanta algumas hipóteses de alguns fatores que possam estar relacionados como proteção às crianças. Mas o que a gente sabe até agora é que em todos os países que foram acometidos agora pela Covid, sempre as crianças tiveram políticas de proteção maior e primeiro em relação aos adultos. Então, o fechamento das escolas, dos parquinhos, dos shoppings, dos lugares de convívio das crianças, fizeram com que as infecções nessa faixa etária fosse muito menor em relação aos adultos. Então, muito importante manter essas medidas de isolamento social até que a gente conheça melhor as características dessa doença e como as coisas podem ainda evoluir. E quais os sintomas que os pais precisam ficar atentos? Então, as infecções respiratórias nas crianças, elas são muito comuns. As crianças, por frequentarem ambientes muito cheios, como as escolas, ou as creches, é muito comum que as crianças tenham infecções respiratórias várias vezes ao ano. Então, às vezes é difícil para os pais ou para o cuidador identificar qual a diferença, por exemplo, entre um resfriado comum, uma gripe e agora os sintomas do Covid.
talvez fosse mais importante a gente estabelecer uma diferença principal entre o que seria um resfriado e uma gripe. O resfriado normalmente é uma condição mais autolimitada, com sintomas mais amenos, normalmente não altera na alimentação da criança, no bem-estar, no ânimo. E já a gripe, que tem vários agentes diferentes, como por exemplo a influenza, para a qual a gente tem vacina, normalmente é um estado que acomete mais a saúde da criança, deixa ela mais prostrada, com dificuldade de alimentação, ela fica menos reativa, e o COVID ele se aproxima mais desses sintomas mais graves, como por exemplo a gripe. Então a diferença seria distinguir uma gripe do coronavírus. Nas crianças, tem se relatado mais sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, dor abdominal, diarreia, que depois seguem o curso de uma gripe. Então, suspeitar sempre de uma gripe, de uma infecção respiratória, sintomas respiratórios que apareceram depois de terem sintomas gastrointestinais. Como eu falei, a dor abdominal, diarreia, cólicas. Então, por exemplo, nas crianças menores, que às vezes ainda não se comunicam direito, né, como os bebês, prestar atenção se quando ele está mamando, se de repente ele faz mamadas muito pausadas, se chora muito quando está mamando, pode ser sinal, por exemplo, de dor de garganta. E quando ele de repente até para de aceitar a amamentação. São momentos em que a gente deve procurar uma ajuda especializada. Ótimo. E, doutor Rafael, o distanciamento dos amigos da escola, dos avós, todo mundo usando máscaras, são mudanças difíceis para os pequenos entenderem. Qual a melhor forma de explicar às crianças o momento em que vivemos? A melhor maneira é tentar interagir de um jeito mais leve, né? Sempre tentando uma associação com desenhos, músicas, de uma forma mais lúdica, para que a criança não sinta tanto esse peso, né? Lembrando que crianças abaixo de 2 anos, a gente não recomenda o uso de máscara, né? Pelo risco de asfixia, né? De não conseguir respirar. Então, acima dessas idades, a gente orienta. Hoje em dia tem o pessoal já até costurando já desenhos nas máscaras, deixando pintar na máscara, o que torna aquilo até uma atividade mais prazerosa para a criança sentir menos peso na obrigação de ter que usar. Porque para ela não entende que ela tem que enfrentar o inimigo, entre aspas, né, ao sair de casa ou até mesmo dentro de casa. Então, para ter uma segurança e uma leveza, tentar sempre associar com coisas que sejam mais fantasiosas para a criança, isso acaba tornando isso muito mais fácil, mais tranquilo para lidar com elas. Então, a forma lúdica realmente é a melhor alternativa para as crianças compreenderem. Sim, lembrando que a gente tem diversas faixas etárias, né? Em relação às crianças que são mais velhas, acima de 5, 6 anos, ela já tem um entendimento um pouco mais fácil de tudo que está acontecendo, até mesmo de serem desinibidas no sentido de pegarem o controle de televisão, colocarem canais, até noticiários, saberem o que está acontecendo no mundo e ter esse receio maior do coronavírus por não saber interpretar direito o que está acontecendo. Né? Então a gente tem que ter um cuidado a mais com essas crianças que têm uma compreensão melhor. Então, de fato, explicar de uma maneira leve, sem também aterrorizar, porque a criança assustada, a gente também acaba criando um outro problema que seria um problema emocional, né? Numa situação de quarentena que a gente já está recluso e ainda criar um problema a mais fica uma coisa mais prejudicial. As crianças acima de 10 anos que já tem uma compreensão total do que acontece, ela já tem mais consciência do porquê estar em casa, mas também entra em contrapartida, acaba que eles já estão naquela fase de pré-adolescência que já tem aquela questão contrariar um pouco os pais, de tentar ter um pouco mais de liberdade, então de achar que está lidando com um inimigo invisível,
fica um pouco mais difícil de entender por que tem que ficar em casa. Então, com essas crianças, a gente tem que ter um bate-papo um pouco mais sério, no sentido de tentar explicar o porquê de tudo e explicar por que a gente tem que ficar em casa, explicar o que é o vírus, da onde veio o vírus, tentar explicar de uma forma mais amena, mas uma forma realista para essas crianças que são mais velhas. E as menores de 5 anos, a gente consegue deixar de uma forma mais lúdica, uma coisa mais fantasiosa, mas mostrando que existe. Até para não criar um pânico desnecessário na criança também, né? Minha filha, por exemplo, tem algumas brincadeiras que são brincadeiras infantis, que é, por exemplo, aquela doleta. Então, toda vez que fala assim, quem saiu? Ela sempre fala, o coronavírus, porque ela já associa o coronavírus a tudo o que ela deixou de fazer. Então, ela já criou essa associação, e às vezes isso não é saudável, né? Até mesmo à distância, né? Quando a gente tá ligando, às vezes eu ligo pro meu sobrinho, mesmo falando à distância, fala, um beijo, Matheus. Aí ele fala, não, beijo não pode, tio Rafa. Não consegue entender que beijo é à distância. Não pode beijo porque tem coronavírus. E aproveitando, doutor Rafael, muitas crianças, elas entendem que elas estão de férias, né? Porque elas estão em casa, então estão de férias. É importante que eles tenham uma rotina em casa? É muito importante. Essa compreensão de... Eles têm que saber que eles não estão de férias. Mesmo porque até para uma fase de readaptação na rotina das escolas, das creches, da volta dos pais ao trabalho. Então, essa rotina dentro de casa tem que ser trabalhada, tem que ter horário para as coisas, no sentido de manter o que estava tendo antes, em relação ao café da manhã, em relação às refeições, né, no geral, como um todo, horários para brincar, tempos de tela, que hoje em dia é uma realidade cada vez mais próxima, em relação a tablets, celulares, televisão, tentar estipular horários para a gente deixar uma situação um pouco mais saudável e de uma forma que a gente consiga controlar com mais segurança. Então, assim, a rotina é muito importante a ser seguida. A criança tem que saber que ela não está de férias, que ela está enclausurada no sentido de segurança, de uma forma preventiva para essa situação de momento contra uma infecção que está atuando lá fora. Mas é importante que eles tenham essa noção de que não estão de férias, não podem ficar o dia inteiro no ócio e sem nenhuma produtividade. Quanto mais a gente tentar trazer a criança para as nossas atividades e tentar deixar estipulado para ela algumas atividades, isso fica muito mais fácil. Até, às vezes, colocar um quadro na geladeira com horários, para determinar cada atividade que seja específica de cada horário, acaba ajudando bastante. Uhum. E assim como os adultos, né, as crianças também ficam ansiosas, né? Principalmente num momento de tantas incertezas. Então, é natural também que elas façam mais birras, que elas demonstrem isso de formas diferentes, como, por exemplo, com um comportamento mais hiperativo. E de que forma nós, adultos, o que nós podemos fazer para lidar com isso de uma forma mais tranquila? E até entendendo os sentimentos dos nossos filhos. O que eu acabo até orientando os pais, até mesmo determinado até como orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que os pais tentem se organizar no sentido de divisão de horários, né, para cada um ficar responsável por um certo horário para participação com a criança em relação das atividades dela e para tentar separar essa questão, porque os pais estão continuando o trabalho, né, os que têm o trabalho ainda ativo, de forma home office, ou os que têm que sair, tentar estipular essa divisão de horários e de atividades, porque isso acaba facilitando para que não fique muito desgastante para um dos lados, porque a gente não pode esquecer que se a gente estiver um pouco desgastado em relação à parte emocional, a gente fica também aquém dos cuidados que a gente pode oferecer para os nossos filhos, e às vezes a gente acaba transportando, né, transferindo as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas incertezas para as crianças, e elas são como uma esponjinha, elas acabam absorvendo muito, não só as pequenas, mas as grandes também. Então é importante que a gente consiga ter essa divisão de tarefas para não ficar uma coisa tão pesada, tanto para o pai quanto para a mãe, na hora da gente dividir essas tarefas.
Uhum. E algumas crianças, falando orçamentos difíceis, algumas crianças, elas recusam a comida, né, por exemplo, e desesperados, os pais acabam apelando para o uso do celular e da TV, né, por exemplo, né, como uma estratégia até para distrair a criança, ao mesmo tempo em que consegue alimentá-la. Uma estratégia melhor do que essa para esses momentos da refeição? O que eu tento orientar ao máximo aos pais, assim, que desde o início a entrada do celular na vida da criança seja adiada ao máximo, né? Principalmente nas crianças mais novas, porque a gente acaba dividindo atenções que são difíceis depois da gente conseguir recuperar. A hora da refeição é a hora dela conseguir prestar atenção no que ela tá. É uma hora muito especial, uma hora que ela está aprendendo o gosto de cada elemento, ela está aprendendo qual é a textura de cada elemento, e a participação da família nessa hora é muito importante. Tanto é que a gente manter os horários em relação das refeições em família é uma coisa que seria fundamental. Infelizmente, na nossa rotina diária, não é uma coisa tão simples. Mas dentro da quarentena, que talvez a maioria esteja dentro de casa, tentar fazer as refeições juntas, porque eu vendo do papai comer, eu vendo da mamãe comer, isso estimula que eu também coma, ou tentar associar com coisas do tipo, o papai está comendo e a mamãe está comendo, então é importante também os pais não usar de artifício do celular durante as refeições, isso é uma coisa que acaba ajudando bastante, porque é importante que a criança consiga perceber o que ela está comendo, sentir esse prazer, porque a alimentação tem muito relação com memória afetiva, então tem uma associação em relação a coisas boas da nossa vivência, então a gente tirar essa atenção, dividir essa atenção, e o que até às vezes eu dou exemplo para os pais, que até eles concordam comigo no final, que geralmente a confusão do celular tem sido na janta, né? Porque quando chega em casa, os pais às vezes estão cansados, recebem as crianças da creche, aí vão lá comer, vamos liberar o celular, vamos liberar a televisão para dar junto, porque facilita para eles aceitarem com mais facilidade, na base do, vou desligar se você não comer, vou desligar o celular se você não comer, e às vezes acaba não sendo uma forma tão positiva. E na escola, como que fazem? Na escola eles não têm celular, na escola não usa televisão, e como que as professoras fazem para controlar tudo isso? Então, o mais importante é a gente conseguir reforçar o diálogo, reforçar a questão de exemplos que sejam positivos. Então, a refeição em conjunto, que outrora era tão essencial, que fazia parte de uma tradição familiar, de nos reunirmos para a gente falar como é que foi o nosso dia, isso é uma coisa que foi se perdendo. E isso dentro da introdução alimentar e dentro das refeições hoje em dia, acaba aqui afastando a família e acaba também que dificultando essa questão de reforçar a parte da dieta das crianças. E isso tem a ver também com a nossa impaciência, né? Aquela na ânsia de tentar resolver logo. Não, a criança precisa comer, então eu tento resolver logo essa questão. Doutor Hélio, de que forma que nós precisamos, né, cuidar da nossa própria saúde, na saúde física e mental, para ajudar as crianças também? Eu acho que assim como as crianças também devem ter uma rotina dentro de casa, agora principalmente no período da pandemia, a gente também precisa organizar uma certa rotina para a gente. Então, manter alguns certos rituais, como o horário de levantar, não ficar tempo demais na cama, porque talvez eu possa pensar que, hoje eu estou um pouco mais cansado, vou dormir mais, vou ficar mais na cama, vou trabalhar da cama, vou ligar o notebook, vou ficar aqui. E talvez isso tudo vai nos desestruturando também. Então, mesmo ficando dentro de casa, manter uma certa rotina de acordar, tomar banho, arrumar a cama, talvez se vestir como se eu estivesse indo trabalhar fora, cuidar da alimentação, ter um momento que eu divido também com as crianças, como o Dr. Rafael estava falando, talvez engajar as crianças também no preparo dos alimentos, incorporar momentos do dia que a rotina, ela se interligue com as outras pessoas da casa. Então, é claro que tem um momento que você vai estar trabalhando, vai estar numa reunião de trabalho, vai estar concentrada, e nesse momento você deve se dedicar ao trabalho. Mas fazer pequenos intervalos para o repouso, para o descanso, para a alimentação.
Eu tenho atendido pessoas que têm me relatado que quando trabalhavam fora de casa, elas conseguiam ter uma rotina muito melhor de alimentação, de tomar água, e que agora, mesmo estando em casa, elas se veem tão ocupadas e em tantas ligações e em tantos chamados, reuniões virtuais, que às vezes elas não conseguem nem ir à cozinha, encher uma garrafa de água para elas continuarem se hidratando ao longo do dia. Então é muito importante a gente pensar no trabalho, mas também pensar no nosso bem-estar. Ter momentos, de repente, no final do dia, que a gente se dedique a uma atividade de lazer, mesmo dentro de casa, talvez ouvir uma música, fazer uma leitura de uma coisa que para mim é agradável, que não tem o peso de uma obrigação, talvez fazer uma atividade de relaxamento, fazer talvez uma aula de yoga que eu posso fazer online, por exemplo, e reservar um momento para mim mesmo. Então, nem sempre eu preciso estar só por conta de todas as obrigações, de todas as demandas. Talvez eu preciso também me dar o direito de, em algum momento do dia, eu reservar para mim mesmo, para minha própria autorrecompensa e para o meu próprio relaxamento. E isso vai fazer com que eu esteja muito melhor para depois ser mais produtivo no trabalho, para ser mais paciente com as crianças e melhorar, inclusive, os relacionamentos interpessoais da própria casa. Exatamente, doutor. Não tem como, é totalmente inviável a gente tentar resolver todas as coisas ao mesmo tempo, né? A rotina realmente é importante nesse momento. Aproveitando, doutor Hélio, o senhor é médico de família, uma especialidade que está retomando seu importantíssimo lugar no cuidado integral das pessoas. Eu gostaria que você nos explicasse um pouco sobre essa atuação e de que modo ela pode complementar o cuidado e o acompanhamento pediátrico. Bom, como eu falei antes, o atendimento com o médico de família, ele muitas vezes vai muito além da consulta. Tem demandas que não necessitam em si um especialista focal com alto nível de especialização, por exemplo. Então, o médico de família, ele está apto, ele está preparado a atender as condições mais prevalentes em cada fase da vida. Ele está apto também a orientar, a responder perguntas, tirar dúvidas, fazer o acompanhamento não só da criança, mas de todas as pessoas ao longo da vida. Tem muitas condições, por exemplo, tem condições que são genéticas e tem condições que são familiares, que estão relacionadas aos hábitos da família, à cultura. Isso tudo é avaliado e é um processo contínuo de aprendizado, de troca, que a gente faz ao longo de toda a vida. O médico da família, ele nunca trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe multiprofissional, tem também a enfermeira de família, a gente tem outros profissionais que nos auxiliam, então é muito importante lembrar também que os cuidados com a saúde, eles não estão centrados apenas no médico, mas de uma equipe de apoio que tem a sua importância individual no cuidado humanizado, centrado na pessoa e com essa vocação de um atendimento sempre mais holístico, a não atender apenas as demandas daquele momento específico. É claro que tem condições que são mais graves e que precisam de um acompanhamento ainda mais especializado e que a gente trabalha em uma parceria muito íntima com o pediatra. Então, é sempre muito importante a gente manter essa ligação, não só com o pediatra, como outros profissionais de saúde também, outros especialistas focais, mas lembrar que os cuidados com a saúde, ele não é só centrado no médico, mas distribuído através de uma equipe multiprofissional que também está atenta a esse cuidado holístico. E nesse momento, né, que realmente todos estão mais angustiados, mais apreensivos, e a gente acaba, de certo modo, passando isso para as crianças também. Quando que é um momento, quando que a gente pode identificar como sendo um momento para procurar uma ajuda psicológica, por exemplo? Olha, eu acho que sempre é um momento adequado de procurar uma ajuda psicológica. A gente não precisa necessariamente ter identificado um problema para que a gente resolva. Um acompanhamento psicológico não deveria ser
só a nível de resolução de problemas. Muitas vezes nós temos dilemas, nós temos fixações que a gente traz ao longo da vida e que a gente pode se beneficiar com a ajuda de um profissional para organizar ou ajudar a interpretar as nossas emoções, fazer com que a gente faça reflexões que talvez sozinhos a gente não faça. Quando a gente conversa com os nossos amigos, com a nossa família, as impressões que a gente transmite, as impressões que a gente recebe, muitas vezes elas são sempre muito contaminadas com os sentimentos que a gente traz com a gente mesmo e com os sentimentos que aquelas pessoas também projetam sobre a gente. Então, às vezes eles são duros demais, às vezes eles são amenos demais, às vezes eles nos protegem muito, ou às vezes eles também querem nos ferir muito. Então, ter uma ajuda profissional, especializada, que nos auxilie a passar por esse processo de organização das emoções, de entendimento da nossa própria consciência e talvez até o nosso plano subconsciente, porque muitas vezes a gente toma certas atitudes, porque que talvez muitas vezes a gente enxerga as coisas não como elas são, mas como nós somos. Então, em qual processo eu entro para entender melhor as coisas que estão, de repente, fora da minha própria experiência, da minha própria projeção, da minha própria expectativa. E como que eu lido com as minhas frustrações do dia a dia, com os meus sonhos, com os meus anseios, como que eu entendo o tempo, que talvez não é o tempo que eu quero para as coisas, como que eu vou agir com ponderância sobre tudo isso. Então, eu acho que a gente não precisa esperar o agravo de uma emoção ou de uma condição para que a gente procure ajuda. Sempre converse com o seu médico de família, converse com o seu pediatra sobre as suas angústias, sobre os seus anseios e esteja sempre aberto a ouvir uma opinião profissional sobre as suas questões, desde as mais íntimas como as mais gerais e comuns. Muito obrigada, doutor. E aí o senhor reforçou pontos importantes da medicina da família, que é você realmente ter uma equipe que te conhece, que conhece sua rotina, que conhece seus vícios e que pode realmente dar sempre a melhor orientação, tanto na prevenção como no tratamento também. Doutor Rafael, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como funciona a telemedicina para atendimento pediátrico. Antes de começar a live, o senhor estava me mostrando alguns bonecos que o senhor vem utilizando, né, para entreter as crianças. Já é difícil fisicamente no consultório, né, segurar o serzinho ali. Como é por videoconferência? Como que tem sido essa experiência? É uma experiência totalmente nova, não só para os pacientes, mas para os médicos também. É uma realidade que eu acho que tem vindo, que chegou para ficar, né? Eu acho que cada vez mais vai ser utilizado, principalmente pensando nas pessoas que realmente nem sempre têm condições de se locomover até uma consulta. Tive atendimentos aqui em relação a outras cidades, outros estados do país, que não fosse São Paulo. Então tem sido um momento assim de novas descobertas. E o atendimento pediátrico é uma coisa assim, cada consulta é uma surpresa, não tem uma constante, não tem um segmento que eu consigo te falar, uma rotina, vai ser assim, assim, assim. Não, mesmo porque o pediatra, ele tem um contexto de lidar com a família também, nas suas devidas proporções. Eu não cuido da saúde dos pais, entre aspas, mas na consulta pediátrica sempre deve ter o pai, a mãe, mas tem às vezes a avó, a tia, quem cuida da criança, às vezes uma babá que conhece muito mais a rotina da criança também. Então, a importância da participação de todos eles. E às vezes no momento da consulta, a pessoa que eu menos vejo é a criança. Então, porque dependendo da idade da criança, ela está super ativa, está andando pela casa, brincando. Como eu estava te explicando ontem, tinha uma criança que eu atendi que ela falou, não quero ver o doutor.
Aí a mãe falou: olha, eu já não vou nem insistir, né? Porque ela não quer ver o médico e tudo mais. Aí de repente ela chegou de mansinho, como quem não quer nada. Aí eu fui e comecei a mostrar uns brinquedinhos para ela. Aí ela começou a se interessar, veio de perto, olhou, viu o que que era. Aí ela começou a ir atrás para buscar os brinquedos dela para me mostrar também. Então, de uma forma, eu consegui tentar chamar um pouco a atenção dela. Na parte de exame físico, fica a parte que é mais complicada, né, de conseguir examinar, mesmo porque a dúvida, a maioria das vezes, o mais importante numa consulta pediátrica é tentar orientar os pais e deixá-los mais seguros do que eles estão fazendo é o melhor para a criança. Porque a questão do certo e errado é uma questão muito relativa, principalmente no acompanhamento pediátrico, principalmente quando você é pai e mãe pela primeira vez. Tudo é muito novo. Então você imagina esses pais que estão pela primeira vez, né, tendo essa experiência e ainda dentro de uma quarentena. É uma experiência assim ainda mais desafiadora. E ainda participar de uma teleconsulta ainda mais complicado ainda. Então, assim, tem sido assim experiências assim muito legais, bem diversificadas. Cada um tem sido uma maneira diferente. Nem sempre eu consigo prender a atenção da criança com o mesmo método, mas a intenção ao máximo é tentar deixar próximo ela. Porque é o que a gente estava até falando em relação do problema da criança e da tela, né? Em relação ao que seja celular, tablet, notebook, televisão, mas a minha figura em si como médico, e a partir do momento que a gente fala para a criança agora é a hora da consulta, não é uma coisa que ela vai se interessar e ficar na frente. Eu não sou uma coisa que vai despertar o interesse nela. Então, a gente tem que tentar com diversas ferramentas para aprender a situação dela. Diferente também em relação a algumas faixas etárias que eu tenho assim, tenho tido assim, experiências maravilhosas de ter pego crianças assim de 10, 12, 13 anos com uma maturidade e ao lidar assim com muita independência numa conversa bacana via telemedicina, que talvez pessoalmente a gente não conseguisse ter. Então tem sido assim momentos assim muito interessantes. Não tem sido fácil, mas porque às vezes a mãe quer acompanhar a criança pela casa, então a gente fica naquela correria meio que constante, mas tem sido experiências assim muito legais, assim, muito produtivas, e o principal, eu tenho conseguido deixar os pais muito confortáveis e muito seguros com essas orientações, mesmo que à distância. Então eles estão vendo realmente, talvez, a importância do momento certo de procurar um pronto-socorro, o que a gente perdeu ao longo do tempo, né? Pelo pronto-socorro ser uma ferramenta rápida e prática, as nossas consultas de rotina se perderam no meio do caminho. Então, essa ferramenta de telemedicina meio que deu um pouco mais de conforto. Pô, será que eu preciso sair da minha casa? Deixa eu tentar ver se consigo conseguir uma consulta à distância para a gente conseguir ter uma orientação e não ter a necessidade de ter essa consulta presencial. O que acaba sendo difícil é só questão do exame físico, de fato, mas aí quando é assim eu sempre oriento a procura, de fato, de um atendimento presencial, mas tem sido muito positivo essas experiências por telemedicina. Doutor, e em relação aos recém-nascidos? Porque os recém-nascidos, eles têm toda uma rotina de acompanhamento a cada 15 dias, depois mensalmente, e durante a consulta, o pediatra, ele avalia o peso, avalia, né, a estatura, né, as medidas da criança. Como que isso tem sido feito? É recomendado, né, é recomendável a pessoa ir até o consultório médico, porque tem algumas coisas que realmente a gente não consegue por meio da telemedicina, ou é possível ainda assim? Então, a gente consegue fazer um acompanhamento, assim, dependendo da distância que a gente tem da família, fica difícil esse acompanhamento. Então, a gente fica com aquela coisa mais grosseira, né? No sentido de pesa junto com o pai ou com a mãe, primeiro o pai, depois a criança, principalmente sem roupa, para a gente conseguir ter uma noção de ganho de peso, mas os únicos atendimentos que eu tenho tido, por exemplo, no consultório particular, têm sido realmente os que são recém-nascidos ou abaixo de 6 meses, porque a gente precisa ter um contato mais próximo. O momento de aleitamento materno, que é o que a gente preconiza até o 6º mês, é um momento de descoberta tanto para a mãe
quanto para a criança. E isso é uma coisa, é uma atividade linda, mas na prática não é uma coisa tão simples assim. E a ansiedade, às vezes, a preocupação que os pais ficam é uma coisa que não tem como a gente manter apenas por a distância. Então, de uma forma segura, eu tenho tentado manter contato presencial com esses pacientes, principalmente às vezes em casos de pacientes que são prematuros, tiveram alta de UTI, precisam de um cuidado de uma forma presencial, porque cada ganho de peso, cada grama é importante para eu ter uma noção da evolução da criança, né? Se a gente tem que complementar com uma fórmula láctea, se a gente tem que entrar com um rigor de proximidade nas consultas, mas nesses primeiros dias é onde surgem as dúvidas mais que surgem o maior número de dúvidas, né? Principalmente porque a criança está em fase de adaptação. Então, a fase intestinal, uma fase de preparo, cólica, regurgitamento, coisas que são fisiológicas, que elas vão passar por isso. Só que os pais, às vezes, não têm essa compreensão e não têm essa segurança e, às vezes, acabam ficando preocupados. Então, essa questão da gente ter uma proximidade de um relacionamento, o vínculo, o grau de confiança, fica muito melhor, né? E, então, eu não abro mão, principalmente de crianças que são recém-nascidas, de ter uma consulta presencial, porque a questão de eu conseguir pesar a criança, que é muito importante, pesar sempre sem roupa, porque cada grama que a gente vê de diferença nós temos uma interpretação diferente e como conduzir o caso em relação daquela família, né? Exatamente. Doutor Hélio, existe alguma recomendação ou restrição em relação ao sintoma que a mãe vem a sentir, ou um eventual sintoma da Covid e a amamentação? Não, não existe. Diante de uma suspeita de Covid, a amamentação não precisa ser interrompida. A gente apenas recomenda alguns cuidados que já são preconizados nas mesmas situações em relação a outras pessoas. Então, por exemplo, durante a amamentação, higienizar bem as mãos, talvez ter uma roupa limpa, passada, usar máscaras e fazer essa proteção para prevenir que a criança possa eventualmente ser contaminada, mas essa contaminação não foi demonstrada através do leite materno e não há necessidade de interromper a amamentação, mas apenas reforçar os cuidados de prevenção do contágio por meios respiratórios ou contato direto. Nós estamos recebendo algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo e só para reforçar, vocês podem continuar enviando as perguntas e aquelas que a gente não conseguir responder aqui, nós vamos responder por meio de postagens nas nossas redes sociais, então fiquem atentos a todos os canais de comunicação da Central Nacional Unimed. Tenho aqui uma pergunta da Aline, que ela gostaria de saber se é recomendável irmos ao posto de saúde para aplicar vacina de gripe durante esse período, ou as demais vacinas que as crianças tenham. É recomendável agora ou devemos esperar o fim da quarentena? As vacinas eu começo, então você complementa, Rafael. Desculpa, eu te interrompi. Vou falar sobre a influenza, então. O Ministério da Saúde está abaixo das metas de vacinação da influenza para as crianças. Então, é muito importante que a gente tenha todas as crianças imunizadas, sim. Se a gente tem a imunização da influenza, principalmente agora, numa época de pandemia pelo coronavírus, como eu falei antes, os sintomas podem ser muito parecidos, ter a imunização em dia para o influenza vai fazer com que a gente sobrecarregue menos o serviço de saúde, que já encontra sobrecarregado em relação à atenção das pessoas que estão sendo acometidas pelo coronavírus, como também, quando a própria criança apresentar algum sintoma respiratório, eu já poderia afastar uma dessas causas mais frequentes de sintomas respiratórios mais graves,
por influenza e considerar outras infecções, como o próprio coronavírus. Então, vacinar vai não só diminuir a sobrecarga do sistema de saúde, como diante de uma possível infecção respiratória, eu já poderia descartar uma causa tão frequente quanto, por exemplo, a influenza e levar ou considerar um peso maior a favor do coronavírus. Então, muito importante, sim, manter a imunização em dia. Quer complementar, doutor Rafael? Perfeito. Não, eu só complementaria em relação à parte no caso da influenza, para imunizar demoraria em torno de 14, 15 dias, né, para a gente obter imunização para a influenza, e isso seria uma diferenciação enorme na hora da gente avaliar a criança presencialmente, em época de pandemia, para eu justamente descartar a possibilidade de ser um caso de influenza. No restante das vacinas de rotina, é muito importante que a gente consiga manter a vacinação, as recomendações das principais sociedades, tanto de imunização quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, orienta a manter a imunização em dia, porque é um fator de proteção. A gente não pode esquecer que as outras doenças continuam a circular por aí, né? Tivemos recentemente o boom de sarampo, então a campanha de sarampo continua em paralelo correndo. Então, a única questão que a gente tem que se certificar em relação à segurança na hora da gente sair de casa, devidamente com o uso de máscaras, principalmente enfatizar ao máximo a questão da higienização das mãos, tornar um momento prazeroso para a criança e mostrar que é importante a questão de lavar as mãos, que para mim é uma das ferramentas mais seguras para a gente conseguir de ter a proteção. O contato que eu tive, principalmente nos postos de saúde, que eles estão deixando separado ao máximo a questão do setor de atendimentos, de consultas normais, em relação à parte de vacinas. As clínicas particulares, não necessariamente todas são abertas, mas essas vacinas que são feitas no particular, eu acho que, no primeiro momento, que elas são complementares ou são um plus, né, um extra. Agora, as vacinas que são do calendário, obrigatoriamente, do Ministério da Saúde, eu acho que devem ser seguidas e mantidas em dia, justamente como fator para a proteção da criança, para a gente evitar outros problemas, a não ser a questão do coronavírus. Exatamente. Então, independentemente da quarentena, do isolamento social, não podemos descuidar do calendário de vacina das nossas crianças, correto? Perfeito. Exatamente. Eu só gostaria de acrescentar ainda um outro aspecto muito importante, porque quando a gente fala sobre imunização, a gente, na verdade, não está falando só sobre a nossa saúde individual, mas a gente está falando também sobre saúde coletiva. Então, quando eu estou imunizado, eu vou diminuir a taxa de transmissão também para outras pessoas. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que imunização não é só uma medida de prevenção individual, mas também coletiva. Uhum. Aí saiu uma notícia hoje falando que leite materno pode ser usado no tratamento para a Covid. Vocês podem falar um pouco sobre a importância do leite materno na imunidade dos bebês? O aleitamento materno é uma questão que já é sabida em relação da transmissão de alguns anticorpos que a mãe já passa naturalmente para a criança, né? Tanto é que é um fator que a gente ainda usa a favor das orientações em relação da importância do aleitamento materno. Então, além de questão de vínculo, de ser um leite mais saudável para a criança, num preparo adequado, com as substâncias e nutrientes que ela necessita para ter uma questão calórica e nutritiva adequada, tem a fator de anticorpos que a mãe consegue transmitir para a criança. E nessa última notícia que saiu, tinha feito um estudo que tinha percebido que anticorpos com relação às mães que tiveram o Covid-19 conseguiram transmitir via leite materno a questão dos anticorpos. Então, assim, acho que ainda é um estudo, como qualquer outro em relação ao coronavírus, muito inicial para a gente conseguir afirmar qualquer coisa, né? Que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado para ter essas afirmações, porque senão daqui a pouco a gente vai ter um comércio já em relação a leite materno e tudo mais, mas é uma coisa que é bacana e esses estudos acho que são importantes para a gente ter sempre aquela expectativa, aquela esperança de novas resoluções. E então eu acho que se for confirmado de fato essa questão
de uma transmissão de anticorpos, como já existe normalmente de algumas doenças, dos anticorpos para o recém-nascido, eu acho que seria muito importante essa nova composição, esse novo olhar para o leite materno. Tem uma pergunta aqui da Natália. Ela está questionando em relação a crianças autistas. Como que a gente pode explicar esse momento para essas crianças? Doutor Rafael? Bom, o transtorno do espectro autista é uma situação já especial em si. O que eu costumo falar é que crianças diferentes a gente tem que tratar de formas diferentes. A criança com espectro autista, ela tem rotinas para ela que são fundamentais serem seguidas. Então, a gente tem que ter um olhar mais de empatia, a gente tem que ter um olhar da gente tirar um pouco essa ansiedade, essa angústia diante da situação, mesmo porque, às vezes, dentro da situação dela se encontrar num lugar fechado, de um lugar, às vezes, que pode trazer um pouco de mal-estar com relação a elas, tentar criar atividades que deixem elas mais ativas, de acordo com a vontade delas, que é o mais importante. Mas a gente tem que ter um olhar carinhoso, um olhar de proximidade. São crianças que a gente tem que ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais próximo, porque tentar descobrir o que traz essa questão de motivação para eles no dia a dia. Nem sempre eles vão ter essa percepção de perigo e de medo ao redor do que a gente está encontrando, mas a gente criar alternativas de mecanismos que tornem ela mais participativa no nosso dia a dia. Então, respeitar muito essa rotina que o espectro traz e tentar trazer ao máximo a questão de um trabalho individual, bem individualizado para cada criança, o que eles vão se adaptar melhor, tentar trazer novas ferramentas, música, que nem conforme o Hélio falou, não só para os adultos, mas para as crianças também. E tem certas crianças que, independente do... Eu não tenho que tratar como diagnóstico, eu tenho que tratar ela como crianças. Então, elas têm a questão de uma especialidade, dela serem especial por algum motivo, mas a gente tem que ter o carinho e o afeto e a preocupação com elas como qualquer outra criança em si, mas individualizando a atenção para alguns fatores, para justamente elas não terem um pouco de crise no sentido de ficarem um pouco mais irritadas, de ficarem um pouco mais agressivas. Então, nesse sentido, tentar individualizar um pouco no quesito mais essa atenção, um pouco mais de carinho e aumentar o leque de atividades para ela terem ocupação no dia dela. O Newton, que também está nos assistindo, ele mandou uma outra pergunta. Quais são as fases da quarentena do ponto de vista de uma criança? E como, aos poucos, podemos prepará-las para os novos hábitos pós-pandemia? Doutor Rafael, pode falar um pouquinho? A criança vê essa diferença? Ela vê a quarentena de forma faseada? Não, aqui a gente vai lidar com a questão de cada idade da criança, mas elas não conseguem ter uma fase em relação, eu estou no início da curva de crescimento, eu estou entrando no pico de crescimento, eu estou entrando na curva descendente, ela não tem a noção disso, a não ser de acordo com o diálogo que tenham com os pais, mas ela não tem a noção da fase de quarentena que ela está vivendo. Por isso que é importante essa boa relação dos pais com a criança, de tentar aproximá-las ela dessa realidade, no sentido da gente voltar lá naquela conversa do início, da importância da rotina na criança, né? Da gente seguir, por exemplo, o que é feito na creche, na escola que ela frequenta durante enquanto eu estou trabalhando. Ela tem o café da manhã às 7h30, ela tem uma atividade às 10, ela tem a soneca das 2 horas da tarde, ela tem o jantar às 4h30, 5 horas. A gente tentar manter o mais próximo disso, por mais difícil que seja, porque tem a questão da gente estar trabalhando em casa também. Então, aquela questão de dividir a responsabilidade entre os pais e tentar ter uma conversa com a criança um pouco mais, um diálogo mais leve, mas sempre preparando para uma rotina que ela vai enfrentar na pós-pandemia, que a criança, na verdade, ela não vai sair dali no sentido de caramba, tudo mudou, vai entrar com aquele olhar assustador fora de a rua. Não, a criança, assim que ela sair, é como se ela estivesse voltando de férias.
A gente tem que encarar que ela não está de férias, mas quando ela sair, na concepção dela, ela tá. Então ela tá doida para abraçar o amiguinho, ela tá doida para ver os professores, ela tá doida para ter aquela rotina de ter aquele contato de brincadeiras, e no final das contas, esse passado tem que ser uma coisa que vai transmitir para ela um sentimento bom. Por isso que é importante esse dia a dia da quarentena com a criança, para a gente não transformar isso em uma época que fique marcas negativas no dia a dia dela, para, vamos supor que uma eventualidade, nós não vamos viajar nessas férias, vamos ter que ficar aqui no apartamento. Só que o papai trabalha, a mamãe trabalha, vamos ter que ficar mais tempo em casa. Para ela não encarar, putz, tô de quarentena de novo? E encarar aquilo como uma questão negativa, de lembrar que é uma sensação gostosa de ficar em casa, porque meus pais vão brincar comigo, meus pais vão trazer atividades, eu lembro disso. Minha mãe me levava para fazer o bolo junto, minha mãe me levava para limpar a casa. As crianças terem atividades, mesmo que sejam domésticas, no sentido de limpeza e tudo mais, é importante também, dentro do limite de segurança para a gente ter os cuidados com ela, mas é importante que ela se sinta útil, que ela se sinta participativa dentro dessa realidade dentro de casa. Então essa é uma ótima preparação, mas ela não tem essa noção real em relação de que fase da quarentena que ela tá, se os pais não conseguirem ter esse diálogo com elas. E nós, os pais, nós temos que aproveitar também esse momento, né? Até para não sairmos da quarentena com aquela sensação de culpa. Poxa, eu estava com a criança o tempo inteiro, eu tinha essa proximidade, eu tive a oportunidade de passar mais tempo com o meu filho e não aproveitei de uma forma adequada. Então, assim, até para nós, assim, de que forma, né, que a gente pode aliviar essa culpa? Eu mesma, às vezes, eu fico assim, né? Chega no fim do dia, eu falo, puxa vida, a Laurinha veio aqui, quis brincar, eu não pude dar atenção para ela porque eu estava em uma reunião, eu estava resolvendo algum problema, mas sempre fica essa sensação de culpa, principalmente porque a gente está nesse momento com as crianças. Então, independentemente da pandemia, de tudo que, né, dos medos, do contágio, de tudo mais, de certa forma, a gente está tendo a oportunidade de ficar mais perto, né, com os nossos filhos, mais próximos, e ao mesmo tempo vem essa sensação de culpa, né? Então, eu por exemplo, assim, eu já estou com saudade desse período quando acabar e eu tiver que voltar para o escritório, né? Então, para nós, assim, para os pais, né, como que orientação vocês dão em relação a isso, até para aliviar um pouco essa sensação de culpa que, com certeza, muitos vão sentir passado tudo isso? Acho que a gente, viver muito o momento agora, a gente, como a gente falou, estabelecer uma certa rotina, não esquecer também de curtir o que a gente pode curtir agora. Não é porque a gente está passando por um problema tão difícil, né, de saúde pública, que a gente vai ficar apenas concentrado também no que é ruim, no que é negativo, nos nossos medos, na nossa ansiedade, na nossa expectativa que isso tudo se acabe, o nosso receio de como é que as coisas vão evoluir de agora para frente, como é que vai ser o dia de amanhã. Mas talvez focar justamente apenas no agora, no hoje, no que a vida nos está dando oportunidade de conviver, de aprender, de ressignificar. Então, viver muito o momento de hoje para que a preocupação com o amanhã, com o futuro, não interfira na qualidade das nossas relações, no nosso bem-estar atual. E quando as coisas voltarem, certamente a gente vai conseguir manter alguns hábitos que a gente adquiriu agora durante essa rotina. Então, talvez o fato de brincar mais com as crianças, dedicar mais tempo a elas, são coisas que a gente também pode manter depois do período de quarentena. Então, quando a gente chega em casa, engajar as crianças, talvez no preparo da alimentação, prestar mais atenção no momento, por exemplo, das refeições, a qualidade do tempo que a gente passa com elas, talvez não necessariamente a quantidade do tempo, mas talvez melhorar a qualidade do nosso tempo. Então, como as coisas antigamente eram muito corridas e a rotina nos consumia tanto,
E, por exemplo, como já discutimos, os eletrônicos às vezes eram um meio de distração da criança, porque eu já chegava em casa tão cansado e eu não conseguia cumprir todas as demandas domésticas e de cuidados e todos os outros afazeres ainda. Mas certamente com menos tempo que a gente vai ter com as crianças, talvez isso faça com que a gente viva esses momentos com ainda mais qualidade. E certamente esse período agora de distanciamento social vai nos ensinar muito sobre qualidade das nossas relações com a nossa família. Muito obrigada, doutor Hélio. Eu Rafael, só queria complementar. Pode falar. Posso só complementar uma questão? Claro, Eu acho que a gente não pode. Os pais não precisam se sentir culpados no sentido de será que eu estou errando em alguma coisa? A criança precisa lidar um pouco com essa questão de se terem uns momentos de frustração, delas não terem o que elas querem no momento que elas querem, porque elas precisam lidar com isso. O fato, às vezes, até mesmo que seja 3 anos, trazer a criança, ó, mamãe está trabalhando, senta aqui, ó, tá vendo? É assim que funciona, assim, assim, assado. Ela não vai entender por completo porque ela não tem total compreensão, mas ela tá vendo que talvez aquele seja o horário da mamãe e o do papai, então ela tem que deixar o papai e a mamãe trabalhando. Então, às vezes, nessas horas, é interessante a questão de colocar um filme, às vezes de colocar alguma coisa, realmente para entretê-la nesse momento que a gente está trabalhando e não consegue interagir, mas sem culpa, porque assim, a gente sempre está tentando de alguma forma compensar a criança, de alguma forma como se a gente tivesse errado, e isso é um erro, não só para a criança, mas para nós também. Essa questão de culpa não precisa existir. É uma coisa que é natural a gente deixar a criança chateada porque ela não teve o que ela queria. Mas na cabeça dela, ela vai ter que se familiarizar com essa resposta negativa. Como que ela vai lidar com isso? Ela tem que trabalhar com essa questão de negação, né? De uma coisa que ela não conseguiu no momento. Porque senão aquilo se transforma em momentos de chantagem, de birra, de coisas que elas vão querer apresentar para ter atenção. Então a criança precisa saber lidar com essa questão de não ter o que ela quer na hora que ela quer. Lógico, de uma forma saudável, sempre explicando para ela. Mas eu acho que o principal, os pais não precisam se sentir culpados em relação a isso. Pelo contrário, eu acho que a questão da gente não conseguir possibilitar as coisas para as crianças na hora que elas querem é uma coisa que é positiva para elas ao longo prazo. Como um exemplo que eu posso dar, da gente não estar conseguindo ver nossos familiares nesse momento. Eu não estou vendo eles agora, não é porque eu não quero, é porque realmente se faz necessário. E é uma forma de eu demonstrar um amor por eles, essa questão de distância. Então, eu acho que os pais podem encarar um pouco dessa maneira, essa questão da quarentena, essa questão de não dar atenção total para eles no devido momento, mas tentar criar alternativas e ter uma reflexão em relação de como mudar no período que voltar ao normal. Mas achei que foi perfeita a colocação do Dr. Hélio. Foi ótimo. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim e gostaria de verificar se vocês têm algum recado. Vocês têm algum recado final para dar para as pessoas que estão nos assistindo, Dr. Rafael? O recado que eu quero dar para todos é que a gente mantenha total harmonia dentro de casa, ter paciência com as crianças num momento como esse, que tudo vai passar, que a gente colabora, como o Dr. Hélio até comentou, a gente está vivendo um momento de coletividade. Então, a minha postura interfere na do outro. Então, não só tomar cuidados devidos dentro de casa, mas também a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes fora do nosso ambiente, dentro de casa, dentro do trabalho. Eu acho que são coisas que a gente precisa refletir e tentar mudar um pouco de postura. É que nem a maioria das coisas que a gente lê, a gente fala, quando tudo vai voltar ao normal. Aí a questão da gente falar, não, mas o normal tá errado, né? A gente não pode voltar ao normal, porque o normal a gente vai voltar nesses mesmos problemas. Então, da gente ter essa época de reflexão e tentar mudar um pouco esse espírito um pouco mais coletivo que a gente tem que ter e ter amor por esses pequenos, por esses adolescentes, ouvir, a gente tem que saber ouvir, e principalmente com esses adolescentes que hoje em dia eles enfrentam um pouco desse limbo de cuidados em relação ao clínico ou que seja o pediatra, mas os adolescentes também são
peças fundamentais que a gente tem que ter nesse link. Então, a gente tem que saber ouvir e interagir mais com essas crianças. Muito obrigada, doutor Rafael. Doutor Hélio? Bom, gostaria de agradecer a todo mundo por terem participado aqui com a gente dessa nossa conversa virtual. Talvez a minha mensagem seria mesmo esse reforço de que esse momento é um momento para a gente considerar não só os nossos cuidados individuais, as nossas prevenções individuais, mas, como eu disse, os cuidados com a saúde coletiva. E uma outra coisa para a gente se atentar também a filtrar informações que a gente está recebendo. As informações, muitas vezes, elas são muito divergentes, e às vezes elas podem vir como uma enxurrada avassaladora que quebra os nossos ânimos, interrompe os nossos planos, os nossos sonhos. Então, que a gente se concentre no que é bom e que a gente filtre muito as informações que a gente está recebendo. É isso. Obrigado de novo. Muito obrigada, doutor Hélio. Antes de terminarmos, eu gostaria de deixar com vocês um recado, que é da Duda, e ela é filha dos nossos colaboradores Luciana e Caio. Vamos ver? Oi, gente, não saiam de casa, porque lá fora tem um coronavírus que quer pegar vocês, que ele é pequenininho, tá bom? Mas se vocês não verem o coronavírus, não tem problema, ele entra no seu corpo. Aí, se você ir pra rua e passear com coronavírus e você não vê, não pode. Então, fique em casa. Que demais! Fofíssima. Então, assim como Adorei. a Duda disse, a Central Nacional Unimed reforça e nossa recomendação é o distanciamento social. Se você puder ficar em casa, fique, aproveite esse momento com as crianças, fiquem todos seguros. E se você é nosso cliente e tiver qualquer dúvida em relação aos sintomas que estão sentindo, não hesitem em entrar em contato conosco pelo 0800 que está no verso do seu cartão de identificação, porque nós temos uma célula exclusiva para tratar sobre as dúvidas, esclarecimentos sobre a Covid, inclusive com telemonitoramento 24 horas por dia. Então, em breve, teremos mais encontros como esses. Fiquem de olho em nossos veículos de comunicação e fiquem seguros. Muito obrigada pela participação de todos e até breve.